As ferramentas que estão moldando o futuro do digital são aquelas que estão ligadas diretamente aos dados. Porque sem análise de dados não existe como evoluir e, consequentemente, ter melhorias claras e conscientes. Pô, as empresas elas faturam alto no digital, mas se você parar para ver o tanto que elas faturavam há 2, 3 anos atrás, nem se compara. Era muito normal você ver, logo quando eu entrei no digital, alguns anos atrás, cara, era muito normal você ver, pô, 10, 15, 20 ROI assim, de 20. Era, pô, muito. E aí você fala, meu, como assim? Hoje, cara, você vê que tem empresas que muitas delas postam uma fotinha, plaquinha de 100 mil, faturei 100 mil. Aí você vai ver, o cara gastou no período entre um lançamento e outro 200 mil. Aí você fala, pô, mas nem faz muito sentido, né? Porque esse lance de ROI, o ROAS, essas paradas todas, elas estão ficando muito mais caras, elas estão ficando cada vez menores, está ficando cada vez mais difícil de pagar o seu lançamento. Por quê? Vai começar a ser igual um mercado tradicional. Não de forma de não ter tecnologia, mas sim pelo fato de você trabalhar com pequenas margens. Então um pouquinho que você tira daqui, um pouquinho que você melhora a assertividade ali, é o que faz a diferença entre você ter sucesso ou não dentro do mercado. Isso é consequência do amadurecimento do mercado digital. Beleza? Então, quais são as ferramentas desse universo? Quais são essas ferramentas? Google Tag Manager é uma ferramenta onde ela permite você instalar as tags de outras ferramentas. Vai ficar muito claro aqui na hora que eu mostrar o desenho, mas ela foi desenvolvida pelo Google para que o time de marketing pudesse ter independência. Ao invés de ficar pedindo coisas para o time de desenvolvimento, o time de marketing simplesmente poderia aplicar, instalar um novo pixel, criar um botão e testar aquele botão e fazer todo um processo de traqueamento dos dados em instalações de tags e pixels. Então, o Tag Manager é uma ferramenta low code que ajuda você a ser independente nas suas tomadas de decisão, desenvolvimento de teste e instalações de pixel no site, beleza? Vai fazer muito sentido na hora que eu explicar de uma maneira geral o todo. Google Analytics 4 é a versão mais recente do Google Analytics. O Google Analytics Universal, inclusive, está acabando daqui exatamente 7, 8, 9 dias, né? 1, 2, hoje não conta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia 1º já era, não atualizará mais os seus dados. Então os dias estão contados e o Google Analytics 4 é a ferramenta de BI do Google, tá? Essa ferramenta serve para quê? Para capturar os dados da sua página e mostrar para você como está a jornada dos seus usuários e os eventos que estão acontecendo ali. Na hora que eu mostrar o fluxo total vai fazer muito sentido. Looker Data Studio é a ferramenta de análise de dados e desenvolvimento de dashboards e relatórios do Google. Antes era o Data Studio, aí o Looker era só de servidor, juntou os dois e virou meio que um Looker Data Studio, mas eu acho que ainda está em constante mudança, mas basicamente é uma plataforma para se desenvolver análises, tá? Então você faz dashboards, relatórios com gráficos para análise. Facebook Ads e Google Ads são as duas ferramentas principais aí para distribuição de conteúdo e rede de pesquisa, o Google Ads. Redes sociais, acho que redes sociais não tem o que falar, né? UTMs, então são os parâmetros que você coloca nos links para ter consciência de onde está sendo a origem do seu tráfego. Vou explicar mais sobre isso. 7. Ferramentas de pagamento. Por que eu coloquei a ferramenta de pagamento? Porque até alguns anos atrás você tinha praticamente 2 ou 3. Hoje você tem inúmeras plataformas de pagamento e elas são ligadas diretamente à saúde da sua empresa. Inclusive eu vou até falar, me lembrem aqui qualquer coisa de eu falar sobre um assunto que eu acho muito interessante, que vale a pena vocês começarem a investigar um pouquinho mais a fundo. 8. Google Cloud. O Google Cloud, a gente tem o App Engine e o BigQuery, que são a comunicação entre servidor e o armazenamento de dados, ambos muito seguros. Vou falar sobre segurança aqui também, é fundamental isso para o mundo que estamos vivendo. O LGPD já vai para 2 anos implantado, então é necessário a gente falar sobre isso. 9º ponto, extensões para validar, e o 10º ponto, API mais webhooking. Show? Eu coloquei a plataforma de pagamento aqui porque me veio um lembrete, que é o que? Muitas das vezes o mercado digital ele negligencia
ou ele confia demais nas ferramentas. Em alguns alunos meus, a gente estava conversando e como isso é importante de você estar no ambiente em que discute coisas complexas, não digo difíceis, mas coisas complexas. A gente estava discutindo e um dos assuntos que surgiu foi, esses dias eu fui olhar no detalhe a minha plataforma de pagamento e identifiquei divergência entre a comissão e o que eu recebi. Será que tem um gap? Então, quando você para pensar e fala, cara, eu nunca imaginei em olhar linha a linha, por exemplo, dos meus arquivos que saem da Hotmart, Eduz, qualquer outra que seja, para ver se tem um gap. Ou simplesmente para compreender se os meus clientes estão pagando ou não estão pagando. Porque o foco em venda, o foco em querer mostrar tantos resultados e querer mostrar que tem placas e mais placas na internet, acaba levando à negligência de cuidar da saúde do seu negócio, de olhar alguns pequenos detalhes. Então, às vezes tem um problema lá na ponta, mas como o marketing e o tráfego e o investimento em aquisição de novos clientes é o que todo mundo fala e gera engajamento e leva as pessoas a investirem mais, parece que o foco está todo ali, acaba negligenciando os outros pontos. Então, a análise de dados é crucial para você não só entender o que está acontecendo, mas criar auditorias, processos de auditoria dentro da sua empresa para garantir que você está pagando o que deve se pagar, receber o que deve se receber e ter tudo isso muito claro e fácil, sem ter que gastar horas e horas e horas para levar um insight e no mês que vem ter que fazer a mesma coisa, tá? Então são pontos muito importantes que eu queria dividir com vocês o insight que eu tive aqui. Beleza? Tag Manager, Google Analytics 4, Looker Data Studio, Facebook Ads mais Google Ads, redes sociais, UTM, ferramentas de pagamento, Google Cloud que vem API em BigQuery, extensões e API mais Webhook. Isso que você acabou de assistir é um corte das nossas lives, ensaio sobre a luz, que acontece todas as quartas-feiras às 16 horas. Lembrando que as lives ficam disponíveis por apenas 7 dias aqui no YouTube. Depois disso, elas vão para dentro do meu treinamento Sabedoria Digital, onde você encontrará tudo o que você precisa para se tornar um estrategista de dados, o profissional mais cobiçado e valorizado do mercado digital. E para receber o aviso das próximas lives, inscreva-se pelo link que eu vou deixar aqui na legenda desse vídeo. E se você gostou desse conteúdo, deixa o like, se inscreve aqui no canal e comenta o seu maior insight. Valeu e até a próxima!